Vamos agora para o terceiro episódio da nossa série de temas clínicos, cujo convidado é meu amigo Bob, Roberto Maranhão, e hoje a gente vai conversar sobre um tema importante para todas as especialidades, para todo mundo, que é sobre os avanços farmacológicos e suas limitações. Essa série de episódios tem o apoio da Santa Casa Online. A Santa Casa de São Paulo, uma das instituições de saúde mais prestigiadas do Brasil, acaba de lançar uma plataforma de cursos para profissionais de saúde. São mais de 50 opções para atualização, programas de aprimoramento, todos 100% online, com simulações realistas, mentorias ao vivo. Os cursos foram cuidadosamente desenvolvidos para quem busca refinar seus conhecimentos e se manter na vanguarda da medicina. Acesse online.santacasasp.org.br e descubra como a Santa Casa pode te ajudar a alcançar novos patamares na sua carreira. Destaque-se para alguns cursos, como o curso de atualização e diagnósticos diferenciais em Alzheimer, insuficiência cardíaca, endometriose, acidente vascular cerebral. Utilize o cupom MEDCAST30 e receba 30% de desconto, você que é ouvinte do MEDCAST. O link direto para o desconto está na área de descrição, que você pode acessar aí, ou no primeiro comentário fixado, se você acompanha no YouTube. Meu nome é Daniel Coriolano, agora você vai ficar com o Bob. Bob, chega aí. Aterrissando de volta aqui no Medcast, eu, Roberto Bob, sempre agradecendo Daniel pela oportunidade. E hoje o tema são os avanços farmacológicos e as suas limitações. Então, antes que você pense que eu vou trazer aqui uma enxurrada de informações sobre todo tipo de medicamento novo que hoje nós temos, principalmente para tratar as condições crônicas, eu devo dizer que eu não me atrevo a, em alguns minutos, aqui no episódio do Medcast, me dar realmente essa capacidade, né? De fato, os avanços farmacológicos, eles têm sido gigantescos, né? E todo mundo há de convir que a bola da vez são realmente as incretinas, né? Que são esses medicamentos que atuam no chamado GLP-1. Que moléculas são essas, né? A mais famosa, né, e aí não tem como a gente deixar de falar dela, é o Ozempic, né, que é a semaglutida. Então, acho que dentro desse contexto, né, da gente pensar essas novas drogas, né, e da oportunidade que essas novas drogas têm trazido para as pessoas, principalmente porque esta, em específico, ela muda desfecho cardiovascular, né, e aí lembrando, desfecho cardiovascular é morte por evento cardiovascular. Então, são as pessoas que morrem por infarto, as pessoas que morrem por AVC. Então, ter uma medicação que de fato impacte sobre isso muda o jogo, de fato muda o jogo. E além disso, a gente sabe que esse medicamento específico e tantos outros, né, lembrar que a semaglutida ela veio, né, talvez aí como a que despontou, né, em relação a fama que teve, a forma, muitas vezes até indevida como tem sido utilizado, mas ela não está isolada, né? Nós temos, por exemplo, né? E aí já aqui reforçando que eu não vou listar todas as drogas, tá? Até porque eu tô até com uma pesca aqui para poder garantir que eu vou passar as informações bem certinhas para vocês, né? Uma outra molécula é a tirzepatida, né? Que acredito que nesse período agora, né, que nós estamos fazendo esses episódios voltados para esse contexto clínico, né, com o apoio aí do grupo da Santa Casa, voltado para essa questão da atualização clínica, essa droga ela esteja chegando no Brasil, né? Então, uma droga muito nova, né, que já representa aí, em termos de estudos clínicos, né, um avanço em relação à semaglutida nos quesitos potência, tolerabilidade, resultados, mas que é uma droga que trabalha realmente dentro dessa perspectiva, né, digamos, de estimular, né, o efeito dessas incretinas, né, que essas incretinas nada mais são do que o quê? Elas são elementos, né, que fazem uma ação dentro do nosso corpo e que vão trabalhar principalmente na questão da saciedade. Então veja, eu tenho um medicamento altamente revolucionário e que basicamente o que é que ele faz? Ele trabalha na questão da saciedade. E aí, obviamente que eu estou falando sobre desfecho cardiovascular, mas essas drogas, né, que eu citei, né, a tirzepatida, a semaglutida, elas vêm dentro de uma perspectiva de atuação principalmente na obesidade. Tá? Então, quando a gente fala de condições crônicas, nós temos que lembrar que todo esse grupo, né, de condições crônicas e também as degenerativas, né, como eu falei, a questão do câncer, a questão do Alzheimer. Então, esse conjunto de elementos, né, que nós já citamos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, junto com diabetes também,
Então, eles têm uma base em comum, que é a questão da síndrome metabólica, né? O que é essa síndrome metabólica? Essa síndrome metabólica, basicamente, é a forma como eu diagnostico, a forma como eu olho para a pessoa que está sob meus cuidados e eu penso, bom, o seu metabolismo está desregulado. Né? Então, quando eu penso isso, eu tenho que olhar basicamente para o controle da pressão, né? E aí lembrar, né, por que essa temática da hipertensão ela é tão importante, porque ela é um sinalizador. A hipertensão arterial sistêmica é um sinalizador para que eu possa cuidar dessa pessoa no sentido de prevenir que novas situações venham a surgir. Só que como é que eu vou fazer isso? Bom, o controle medicamentoso, por exemplo, com antihipertensivos, é uma forma de eu controlar a hipertensão e evitar que ela vá causar danos microvasculares. Só que, como foi que a hipertensão surgiu? Né? E aí entra o contexto da síndrome metabólica. O contexto da síndrome metabólica, ele está dialogado principalmente com circunferência abdominal. Olha só, um dos elementos, circunferência abdominal. O que vai impactar na circunferência abdominal? Obviamente, a questão da obesidade. Né? Então, assim, ninguém vai ter uma circunferência abdominal avantajada se não for por acúmulo de gordura. Né? E percebam, uma gordura muito específica, uma gordura visceral. Esta é a gordura mais significativa quando a gente analisa o contexto de obesidade da pessoa e o impacto que aquela obesidade vai trazer para o metabolismo da pessoa como um todo. Porque às vezes nós até temos pacientes que têm uma obesidade central, mas o braço é bem fininho, a perna é bem fininha, né? Esse paciente ele está livre do problema porque na hora que eu olho para o IMC dele, ele vai estar ali abaixo de 30, ele vai estar dentro de um sobrepeso. Né? Então, esse paciente está livre de um problema? Não. É por isso que o fator da síndrome metabólica ele não é a obesidade do ponto de vista do IMC. Esse dado, inclusive, o IMC, ele tem sido cada vez menos valorizado, né? Justamente porque hoje nós temos outras ferramentas, como, por exemplo, a bioimpedância, que vai justamente localizar a gordura no corpo daquela pessoa. Uma gordura subcutânea, ela é uma gordura que, de uma certa forma, ela não é tão perigosa. Ela vai apontar, obviamente, para que sinalizar, né, para aquela pessoa, olha, você está realmente acumulando muita gordura, né, e gordura pesa também, né, e isso pode ter outros problemas de repercussão na questão da mobilidade, etc., mas em termos cardiovasculares, e aí, portanto, na gente identificar a síndrome metabólica, ela não tem a sua relevância. O outro ponto, analisar os elementos do colesterol. E aí o que é que entra como principal fator? Os triglicerídeos. Então, analisar o componente dos triglicerídeos e também do HDL é um fator muito importante para que eu chegue a um diagnóstico, não é nem um diagnóstico, né? Para que eu estabeleça um quadro de síndrome metabólica. Além disso, hipertensão, né, como eu já falei, e as alterações glicêmicas. Alterações glicêmicas. Veja, não é nem a diabetes em si, embora, obviamente, se a pessoa já tem diabetes, é porque ela já tem alterações glicêmicas. Mas as alterações glicêmicas, e aí nós temos esses conceitos de pré-diabetes, né, por exemplo, ou simplesmente quando a pessoa se alimenta e ela tem picos glicêmicos. O que isso aponta para mim? Isso aponta para mim um quadro que é precursor do contexto da diabetes em si e de diversos outros contextos que estão ligados à síndrome metabólica, que é a resistência à insulina. Então, esses conceitos, resistência à insulina, síndrome metabólica e todas as formas como isso avança, né, para que gerem as condições crônicas, eles têm sido os alvos desses avanços farmacológicos. Porque perceba, quando eu penso em novas drogas, e aí eu estou falando de controle de obesidade, eu nem sequer estou considerando o paciente diabético. Muito embora, obviamente, nós saibamos que essas drogas, elas mexem principalmente dentro do contexto do metabolismo da glicose, seja no contexto da sua não absorção, ou seja no contexto ali da produção da insulina. Né? Então, quando falamos de novas drogas, a gente tem, né, como eu já falei, né, os medicamentos que trabalham dentro dos elementos do GLP-1, nós temos também os que trabalham dentro do contexto do chamado DPP-4. Né? Que, na verdade, o que é o DPP-4? O DPP-4, na verdade, ele atua dentro de uma ação de degradação do GLP-1. O GLP-1 ele é uma incretina natural do nosso corpo, né? Então ele é produzido pelo intestino, só que ele é rapidamente degradado.
Então, quando eu uso esses medicamentos, né, esses novos medicamentos, eu faço com que essa substância, né, que é produzida pelo intestino, e na verdade são análogos do GLP-1, ou seja, são moléculas parecidas com o componente natural, né, da incretina. Estou falando aqui do Ozempic, tá, gente? Estou falando da semaglutida, né, e dos seus futuros descendentes aí, como a tirzepatida, né, que está chegando no mercado. Então, o que é que essa galera faz? Né? Essa galera, ela atua dentro do corpo da pessoa, fazendo com que aumente a saciedade. Né? O GLP-1, ele basicamente ele é um hormônio, né? Ele é uma incretina que atua dentro do contexto da saciedade. Então a pessoa não vai ter vontade de comer. Cessa aquela vontade de comer. Se cessa a vontade de comer, ela vai comer menos e, obviamente, ela emagrece. Né? Porque esse é o grande, né, pulo do gato, vamos dizer assim. Né? Não é só dizer para a pessoa emagrecer. Se fosse tão simples assim, não, você tem que emagrecer. Não tinha ninguém obeso. Né? Então a gente tem que fazer o caminho pelo qual a pessoa vai emagrecer. E explicar para as pessoas como é que funcionam os mecanismos desses medicamentos de uma forma simplificada, né, que é como eu estou trazendo aqui. Desde o começo eu falei que eu não me proponho aqui a fazer uma aula, né, dentro do Medcast sobre cada uma dessas moléculas. Eu estou aqui muito mais numa perspectiva de trazer esses elementos de novo, né, falando para todos os médicos que estão aqui ouvindo a gente, médicos e médicas inclusive que podem estar vivendo aí situações de síndrome metabólica, né, acima do peso. Então, assim, a gente tem que se cuidar, gente. Né? A gente tem que se cuidar e entender que esses medicamentos não é porque eu não preciso de receita. Né? Eu vou lá na farmácia, pego e começo a usar. Não funciona assim, não tem esse milagre. Tá? Do mesmo jeito que não tem o milagre de você simplesmente abrir a boca para dizer, olha, você tem que emagrecer, você tem que comer menos. Então, esse aspecto da orientação é o que eu costumo chamar de autonomia. Você compartilha um conhecimento para que o paciente possa tomar melhores decisões, para que ele não vá na farmácia e compre um medicamento de qualquer jeito e faça o uso de qualquer jeito, porque embora sejam medicamentos seguros, né, e aí nós temos que reconhecer que eles são seguros, né, dificilmente alguém vai se matar tomando Ozempic, né, então esses medicamentos eles não podem ser tratados a desdém. Por quê? Porque se eles forem tratados a desdém, vai acontecer o que nós já temos observado em alguns estudos, que é o paciente se tornar resistente a esses medicamentos. O paciente começa a perder peso, porque o medicamento faz perder peso, e daqui a pouco, mesmo com o uso crônico do medicamento, o paciente volta a ganhar peso, usando o medicamento. Então entenda que o nosso corpo ele vai sempre buscar mecanismos de adaptação, e não obrigatoriamente isso é uma adaptação boa. A obesidade, ela é uma adaptação do nosso corpo. Vocês acham que ela é uma adaptação boa? Mas é uma forma que o nosso corpo encontrou de se adaptar devido à forma como nós hoje nos alimentamos. Então, se a gente não modifica aquilo que o meio externo está jogando para dentro do nosso corpo, é inevitável que o nosso corpo vai criar esses mecanismos. E eles nem sempre vão ser bons. Né? O nosso corpo ele não é tão inteligente assim. Ele delega a nós mesmos essa inteligência de perceber, não, esse alimento me faz mal. E, portanto, eu não vou consumi-lo, porque senão eu vou ficar obeso. Só que fazer essa escolha é muito difícil. E quanto mais informações nós compartilhamos com os pacientes, melhor. Tá? Então, dentro do contexto desses novos medicamentos, nós temos que trabalhar, né, a disponibilidade desses medicamentos e a forma como as pessoas vão fazer o uso deles. Né? Então, todos eles giram em torno aí dessa questão das incretinas. Tá? O GLP-1 como o principal. Né? E aí nós temos, como eu falei, né, o DTP4, que é o que quebra o GLP-1. Né? E aí você tem medicamentos que inibem essa função do DPP4. Por quê? Porque aí eu vou ter mais GLP-1 circulando por mais tempo, porque eu agi ali, né, na molécula que iria degradá-lo para que ele, digamos, fosse eliminado mais facilmente, né, pelo nosso corpo. Então, percebam que elas atuam de uma maneira sinérgica. Né? E nós temos outros medicamentos também, que não são dos mais novos, mas eles também apontam como excelentes medicações, né, que são os glicosúricos, né, e que, na verdade, eles são os inibidores do SGLT2. Tá? Você me desculpa aí, estou na pesca, porque assim, eu costumo falar muito pelo nome de referência. Né? Então, assim, é mais fácil a gente conhecer pela medicação do que propriamente por essas siglas, né? Perceba que realmente, assim, algumas siglas, elas são meio que complexas, né? Mas, para simplificar, o inibidor SGLT2 é o que a gente chama de glicosúrico, né? E qual é a grande vantagem do glicosúrico? A grande vantagem do glicosúrico é porque ele vai poupar o rim da reabsorção de glicose, né? E aí eu deixo essa glicose ir embora, né? Eu vou ter um açúcar, né, literalmente na minha urina, e com isso eu vou tirar a carga glicêmica do meu sangue. Né? Ao invés de eu delegar para o meu metabolismo ter que cuidar de todo o sangue que está circulando ali, eu estou facilitando esse trabalho e estou jogando ele fora. Mas, mais uma vez,
todos esses medicamentos, com todos esses avanços, eles ainda vão ter uma limitação, que é, se as pessoas não fizerem uma mudança no seu estilo de vida, essas medicações elas vão chegar a um ponto em que elas deixam de funcionar, né? Então, mesmo os mais avançados, como o grupo do GLP-1, né, com a semaglutida, a tirzepatida e outros que estão por vir, né, mesmo esses medicamentos, as pessoas elas tendem a chegar num platô, né? E mesmo que você associe todos esses outros medicamentos juntos, né, glicosúricos com os inibidores do DPP-4, você ainda assim não vai conseguir um efetivo controle, o paciente vai continuar cronificando se ele não tiver um olhar lançado sobre o seu estilo de vida, principalmente aí nós estamos falando de uma questão alimentar. Tá? E apenas para citar, né, porque realmente dentro da plataforma, né, que vocês estão convidados aqui a conhecer, inclusive com cupom de desconto do Medcast, né, e que está apoiando, né, a construção desse olhar clínico, né, voltado aí para vocês médicos e médicas, né, através da plataforma da Santa Casa, foi feito um convite da gente falar também sobre essa questão do colesterol, né, mas dentro do contexto do colesterol, eu acho que as estatinas elas continuam sendo talvez as melhores moléculas, né, em termos realmente daquele paciente que tem um perfil, principalmente quando a gente já passou da prevenção primária, nós estamos falando de pessoas que realmente já infartaram, já tiveram AVC. A ezetimiba ela é uma molécula também muito muito polivalente, né, no sentido tanto da pessoa que tem uma intolerância à estatina, como também daquelas pessoas que, mesmo com o uso de estatinas, não conseguem atingir alvos, né, para o seu controle de colesterol. Mas nós temos também os medicamentos, né, e aí vou pegar a pesca aqui novamente, porque são medicamentos realmente para públicos muito específicos, né? Então é interessante que a gente escute falar. Eles também são medicamentos injetáveis, né, como por exemplo os análogos do GLP-1, né, e um deles, né, o destaque, né, que já tem disponível no Brasil, é o inibidor da PCSK9. O que na verdade esse medicamento faz, né? Ele tem essa ideia, né, de você trabalhar dentro de um contexto de paciente que não atinge alvos, pacientes que têm demandas por hipercolesterolemias familiares, porque aí você vai ter realmente aqueles números muito elevados de colesterol LDL, por exemplo, né? E, na verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o fluxo do LDL que acontece dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, ele seja encurtado, né? Então, dentro do processo da circulação do LDL, nós temos processos em que o LDL ele é reciclado, ele é meio que reciclado. Então, ele vai para o fígado, ele volta para a corrente sanguínea novamente. Então, essa molécula ela vai trabalhar meio que findando, né, essa molécula do LDL, fazendo com que ela não retorne ali para a corrente sanguínea e, portanto, facilita realmente esse controle. Agora, realmente, assim, é uma coisa para a gente ouvir falar, é uma coisa que ainda está muito nova e uma coisa que a gente falou aqui é a questão de desfecho, né? Eu falei lá no começo, né, que os análogos do GLP-1 eles trabalham dentro de uma questão de desfecho cardiovascular, portanto, o uso dessas medicações protege a pessoa literalmente de infartar, de ter AVC, né, de morrer por conta disso, mas esses outros medicamentos, inclusive a ezetimiba, né, que eu falei que ajuda nessa questão do controle do colesterol, eles não têm ainda, né, estudos sobre impacto de desfecho. Portanto, o uso dele é muito peculiar. Cada paciente vai ter que ser analisado caso a caso, né, sobre em que momento a gente vai fazer uso dessas moléculas. E aí, claro, assim, não são a maioria dos pacientes, né? A maioria dos pacientes eles vão ter boas respostas, tanto às estatinas, como dentro de um contexto inicial de diabetes, né, dos glicosúricos, né, excelentes moléculas. A gente não pode deixar de citar aqui, antes de encerrar, da metformina, um medicamento já antigo, né, do controle da diabetes, mas que ainda hoje é um medicamento que é de muito bom uso, né, uma excelente molécula, principalmente porque ela trabalha justamente nesse aspecto da síndrome metabólica, né, atuando aí como coadjuvante ou até medicamento principal em diversas outras condições, além da questão da diabetes, né? Então, inclusive, hoje a metformina ela faz parte de associações que nós temos de outros medicamentos. Então, você tem glicosúricos, né, que você consegue associar com a metformina e esse sinergismo, né, contribuir para o benefício do paciente. Bom, gente, então, sobre os avanços farmacológicos, é isso, né? Sempre pensar individualmente.
lembrar que essas novas moléculas, muitas dessas novas moléculas, elas não são para todo mundo, né? E que nós ainda temos moléculas muito antigas que agem de forma sinérgica com outras dessas moléculas novas, né? Fazendo aí um sinergismo para o benefício dos nossos pacientes. Então, aguardo vocês no próximo episódio e a gente se vê.